foi ontem ou antes de ontem, não lembro muito bem, uma aluna minha me mandou uma mensagem super feliz. E eu compartilhei ali nos meus stories. Mas se você não viu, ela compartilhou que ela fez um treino, né? Que era, se não me engano, 7 vezes. Não, 5 vezes de 5 minutos correndo por 2 minutos caminhando. Algo assim. O treino era 4 vezes de 5 minutos correndo, 5 vezes de 5 minutos correndo por 2 minutos caminhando. E ela me mandou uma mensagem muito feliz. Por quê? Porque ela conseguiu correr durante 5 minutos direto. Ela fez todas essas repetições, né, de 5 minutos correndo, tá? Mas ela ficou muito feliz pelo fato dela conseguir ter feito 5 minutos sem parar de correr. A conexão não tá muito legal aqui, mas vamos lá, acho que agora tá boa. Eu fiquei impressionado, por quê? Porque eu já recebi relatos de vários alunos, assim, tipo, nossa, muita felicidade por ter corrido meus primeiros 5 quilômetros, muita felicidade por ter feito os meus primeiros 10 quilômetros, muita felicidade por ter feito os meus primeiros 21, os meus primeiros 42, sabe? E representa muito o fato de uma aluna, né, falar muito feliz porque eu corri meus primeiros 5 minutos. E o porquê disso? Eu até fiz uma enquete depois nos stories, né, do Instagram. Eu fiz uma enquete perguntando se as pessoas que estavam ali visualizando os meus stories, elas conseguiam correr mais que 5 minutos já, né? Ou ainda não conseguem correr 5 minutos. E, por incrível que pareça, né, a maioria das pessoas colocaram que elas não correm ainda 5 minutos. Só que, e eu acho isso muito incrível. Por quê? Porque existe aí uma possibilidade de melhora, né? Existe muita gente que ainda não corre 5 minutos. E isso é ótimo, e é por isso que eu estou fazendo essa live. Para exatamente a gente trabalhar e saber como correr mais que 5 minutos, né? Não só mais, mas como fazer os primeiros 5 minutos. A grande maioria das pessoas que não corre, se elas começarem, tentarem correr agora, né? Tipo, uma pessoa que nunca correu, né? Vamos lá, uma pessoa de 30, 40 anos que nunca correu, ela for tentar correr agora, provavelmente ela não consegue correr durante 5 minutos, consegue correr 30 segundos, 1 minuto, né? O condicionamento não deixa ela correr mais do que isso, né? Ou uma pessoa que já fazia atividade física há um tempo atrás, parou durante um tempo e vai voltar a fazer agora, ela provavelmente consegue correr alguns segundos ou alguns minutos, mas é muito difícil a pessoa do zero já conseguir correr 5 minutos, tá? E onde tem um grande problema agora, né? As pessoas que elas começam na corrida, né? Por exemplo, tem várias situações que faz com que a pessoa ela comece a correr, né? Pode ser a situação que ela quer emagrecer, pode ser a situação que o médico dela falou que ela tem que começar a fazer exercício porque os exames não estão legais e ela precisa iniciar alguma coisa, né? Pode ser também o fato dela querer melhorar o corpo dela, a aparência, ela quer se sentir melhor com o corpo, né? Pode ser que ela esteja buscando mais qualidade de vida, mais saúde, né? Existem inúmeros motivos para a pessoa começar a correr, tá? E ela começa. E quando ela começa, ela acaba, né, batendo aquela barreira de 1 minuto, 2 minutos correndo, acaba ficando muito cansado, caminha, tenta correr de novo, ou muitas vezes nem tenta, só caminha, né? E assim, a maioria das pessoas continua tentando sozinha, né? E acaba não evoluindo muito mais do que isso. Não acaba conseguindo correr mais tempo, né? Sozinha não consegue correr 5 minutos ou consegue correr mais tempo, tá? E muitas vezes essa pessoa desiste. Por quê? Porque é muito difícil ter uma evolução, ela tentando ali. E muitas vezes o que acontece? Essa pessoa fala, a corrida não é pra mim, correr é muito difícil, né? Eu não sei respirar, né? A pessoa fala que não sabe respirar porque ela acaba ficando ofegante, né? Porque aquele exercício acaba sendo muito difícil e ela acaba pensando que a culpa é da respiração, né? Ou acaba encontrando outros motivos. Eu acho que, por exemplo,
as minhas pernas são fracas, eu não consigo correr, né? Acaba falando várias coisas e várias coisas negativas, né? Tipo, eu não consigo, eu não sei respirar, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Mas na verdade, o que acontece? Se você do nada começasse a correr e já correr super bem, né? Não teria nem por que começar, porque você já estaria fazendo bem. Mas não, a corrida, né? Se você vai começar a correr, se você, vamos lá, for começar a correr, você vai enfrentar várias dificuldades, porque você é um iniciante ali naquilo, né? Você não sabe, o corpo não está acostumado com a corrida. O corpo, geralmente, de quem começa, ele está acostumado a ficar parado, está acostumado, o batimento cardíaco não aumenta tanto, geralmente aumenta só em alguma atividade ou outra, quando vai subir uma escada e tudo, e nada disso é parecido com uma corrida, tá? Então, o que acontece? Quando essa pessoa vai fazer a sua primeira corrida, vai fazer os seus primeiros treinos, é muito difícil, porque o corpo não estava acostumado, a musculatura não estava preparada, nada estava preparado ali. E então ela vai se deparar com todas essas dificuldades, né? E vai, claro, achar que é difícil. Porém, existe uma solução para isso, né? Essas pessoas que tentam iniciar sozinhas, né, e acabam correndo até onde aguenta, depois tendo de novo e vai, acho que é difícil. Elas começaram de uma maneira que ela não é exatamente a maneira correta de iniciar na corrida, tá? Ela não é. Por quê? Porque, vamos supor, por exemplo, eu esteja começando a correr agora, tá? Eu tenho 30 anos, nunca corri na minha vida, vou começar a fazer meus primeiros treinos. Coloco meu tênis, coloco meu equipamento, né? A roupa que eu tenho de exercício, ótimo. Saio na rua ali, o que eu faço? Começo a correr. Primeiro, o primeiro grande erro da pessoa que já começa a fazer um treino, e é um erro por quê? Porque ela não sabe ainda das coisas, ela não tem informações ainda, mas já começa do jeito que não deveria, que é o que? É não fazer um aquecimento antes do treino. O que é um aquecimento antes do treino? São movimentos que você vai fazer com o seu corpo para preparar o corpo para a hora de começar a correr. São movimentos que você vai fazer com as suas articulações, movimentos que você vai fazer com o seu corpo como um todo ali durante 5 a 10 minutos para deixar o corpo mais preparado para você iniciar o seu treino. Então, a maioria das pessoas já começa sem realizar um aquecimento. Tá. E essa pessoa começou a correr. Então eu lá não fiz o aquecimento, vou começar a correr. Meu primeiro treino. Eu começo a correr, o que acontece, que a gente vai falar aqui na parte mais biológica, né, mais do corpo, assim, dentro do corpo. O meu corpo começa a funcionar mais, né? Eu começo a correr, a musculatura começa a trabalhar de uma maneira que ela nunca trabalhou, tá? O meu batimento cardíaco começa a aumentar, porque para ele circular, fazer a circulação sanguínea, trabalhar aí para a musculatura que está sendo ativada. E o que acontecia? Esse volume de circulação, essa pressão sanguínea, ela não era normal. Ela não é normal, porque o corpo ele não fazia exercício, ou seja, já começa a sobrecarregar o corpo de uma maneira extrema, tá? Então, chega ali nos primeiros minutos, o corpo já não aguenta mais. Aquela sensação de cansaço é enorme, é muito grande. Por quê? Porque, por exemplo, daí todo o ar, né, a capacidade respiratória, ela começa a trabalhar de uma maneira muito maior do que ela já trabalhou. Tá? Então entra muito mais oxigênio para sair muito mais gás carbônico. Então esse fluxo, né, ventilatório ele é muito grande. Ou seja, de uma pessoa que durante vários anos não fazia uma atividade, ela começa agora uma atividade, o corpo estranha, porque ele começa a funcionar tudo na sua máxima potência e isso não era feito antes. Como não era feito antes, o que acontece? Uma exaustão. O corpo, ele fadiga muito rápido. Ele acaba fadigando super rápido, você sente um desconforto, você sente aquele cansaço, né? Existe toda uma parte hormonal que te dá uma adrenalina e às vezes te faz até correr mais do que você poderia estar correndo naquele momento, né? Você está motivado, você vai começar a fazer os treinos, né? Mas o que acontece nos próximos treinos, segundo, terceiro treino, você percebe que
sempre vai bater naquele tempo de corrida que você vai fazer, você não vai conseguir aumentar tanto mais, tá? Você não vai provavelmente conseguir evoluir tão rápido, né? E o porquê? Porque o corpo ele tá sendo exigido demais, de uma forma que ele nunca foi. E todas as partes, tanto muscular, quanto a parte circulatória, tanto a parte respiratória, né? E tem toda a parte, sabe, de transpiração, suor, o corpo começa a trabalhar de uma maneira muito, muito, muito intensa. E ele não está acostumado. Ele não está acostumado, tá? E aí, se eu falei que dessa maneira não é a maneira correta. E como é a maneira correta de iniciar na corrida? Bom, vamos lá. A maneira correta a gente já utiliza aqui, é a não exceder os limites do corpo, é não sobrecarregar o corpo igual eu falei nesse exemplo, né? De eu nunca corri, eu começo já a correr até onde mais ou menos eu aguento, que são poucos minutos, mas isso já excede os limites do corpo naquele momento, é o que? É correr de uma maneira que o corpo ele não sobrecarregue, o corpo não canse tanto, tá? E como fazer isso? Mas como é que eu vou correr sem cansar tanto? Se eu já começo a correr, eu já começo a cansar. É simples. São pequenos estímulos de corrida leve. Então, o primeiro treino que eu prescrevo para quem nunca correu, eu prescrevo um treino assim. Primeiro, essa pessoa vai fazer um aquecimento, tá? Um aquecimento com movimentos articulares, com movimentos corporais bem leve, tá? Bem leves para ela o quê? Para o corpo estar preparado. Isso durante 5 a 10 minutos. Ela vai fazer esses movimentos, tá? Fazendo esses movimentos, o corpo ele já vai estar mais preparado, porque a parte da circulação, a parte respiratória, tá? A parte muscular, ela já está mais ativa, tá? Eu preparei o corpo para iniciar o treino de corrida. Só por isso o corpo já vai aguentar um pouco mais o exercício. Então, aquecimento é a primeira coisa, tá? Segunda coisa que eu faço da pessoa que nunca correu e vai começar a correr é o quê? Eu não faço ela já começar a correr, ela vai fazer uma caminhada primeiro, pelo menos de 5 minutos caminhando. E, se puder, caminhar de maneira rápida. Para quê? Para continuar aquele aquecimento que eu tinha começado, tá? Para continuar o aquecimento. E o que é continuar o aquecimento? O corpo ele vai continuar a se movimentar, vai continuar a trabalhar a circulação, trabalhar a parte cardiorrespiratória, né? Ele vai continuar a ativar a parte muscular e a caminhada é muito similar com a corrida, né? Um movimento bem parecido, então trabalha a mesma musculatura, vai trabalhando a parte respiratória, tá? Então esses primeiros ali 5 minutos de caminhada antes de iniciar realmente o treino, tá bom? E aí, na parte do treino, pronto, vamos correr. Qual que é a parte da corrida? Um primeiro treino, para quem nunca correu, o que eu faço? Eu faço a pessoa correr durante 15 segundos, apenas 15 segundos, de maneira leve, de maneira super leve, sabe? Tipo um trotinho, corridinha bem leve mesmo. Um trotinho de 15 segundos e depois que ela terminar esses 15 segundos, ela vai caminhar durante 45 segundos. Depois ela volta e corre 15 segundos de novo. Leve, tranquilo, daí caminha 45 segundos. Eu prescrevo esse primeiro treino para essa pessoa fazer e durante 10 vezes, 15 segundos correndo leve por 45 segundos caminhando, tá? O porquê disso? Bom, o primeiro motivo é mais aqui, essa pessoa ela consegue, a maioria das pessoas conseguem correr 15 segundos de maneira leve. Quase todo mundo consegue. É muito difícil achar quem não consiga. Então, primeiro eu já passo um treino que a pessoa consegue fazer. E isso é muito bom, porque a pessoa conseguindo, ela vai se sentir mais confiante, ela vai gostar daquele treino, porque ela conseguiu. O problema de um treino difícil, a pessoa faz o primeiro treino lá que ela se sente muito cansada e tudo, ela acaba tendo muitas dificuldades e ela não consegue fazer o treino que ela imaginou. Isso desanima. Essa pessoa ou às vezes para de treinar naquele momento, ou muitas vezes tenta de novo e a frustração vai se tornar maior lá para frente. Então, o primeiro motivo de ter um treino fácil desse, que ela corre 15 segundos e caminhar 45 segundos durante 10 vezes, é ela conseguir fazer esse treino. Mas, na verdade, esse não é nem tanto o propósito. O propósito desse treino é ser um treino leve. Um treino, como que eu falo, assim, de adaptação. É um treino de adaptação à corrida. Por que precisa ter um treino leve? Um treino de adaptação à corrida? Uma pessoa que nunca correu, ela precisa
começar aos poucos. Eu não posso exigir, como eu disse agora pouco, eu não posso exigir o máximo, senão vai sobrecarregar o corpo dessa pessoa. A melhor maneira de iniciar qualquer atividade física é você começar aos poucos, é você mostrar para o corpo, né, aquela atividade de maneira leve. Tá? Então, correndo 15 segundos de maneira leve, essa pessoa não sobrecarrega o corpo. Geralmente ela não fica tão ofegante, ela consegue fazer isso muito bem. E daí ela vai caminhar 45 segundos, ou seja, ela terminou uma corrida que ela conseguiu fazer bem, ela vai caminhar 45 segundos e na próxima corrida de 15 segundos ela vai estar bem, normal, porque ela já vai estar recuperada. Então, ela vai fazer isso durante 10 vezes de uma maneira muito boa. Ela vai terminar essa sequência de 10 vezes de 15 segundos por 45 segundos caminhando, 15 segundos correndo leve por 45 segundos caminhando, de uma maneira, assim, ela vai estar um pouquinho cansada, porque ela nunca correu, porém, ela vai conseguir ter feito, tá? Então, esse é um primeiro treino, e é um treino ótimo para essa pessoa que nunca correu. E aí, tá, beleza, fiz o primeiro treino. No segundo treino eu já passo a mesma estrutura, né, a mesma parte de aquecimento, né, a parte do aquecimento com os movimentos, a parte de aquecimento com a caminhada, e daí eu passo ali 20 segundos correndo, tá, leve também, esse próximo treino, esse segundo treino, por 40 segundos caminhando. Isso durante 10 vezes também, que vai dar lá quase uns 12 minutos de corrida, né, vai dar mais de 10 de corrida não, entre corrida e caminhada, né. Um terceiro treino eu passo 30 segundos correndo de maneira leve, 30 segundos de maneira leve e 90 segundos de caminhada também, fazer lá 8, 9 ou 10 vezes. Vai depender de pessoa para pessoa. Mas são todos treinos fáceis, bem tranquilos, que ela vai conseguir fazer. E é importante que esses 3 treinos sejam todos numa mesma semana. Ela não pode deixar passar, pelo menos descansar 3 dias assim e fazer outro treino. Ela não vai conseguir evoluir. Ela tem que treinar num dia, não treinar no outro e treinar no outro dia. Sempre deixar um dia sem treinar, sem fazer a corrida, para ela conseguir evoluir. Então, na semana, pelo menos 3 treinos, que são super leves, tá? Fáceis, tá bom? O que eu fiz, assim, para você entender a lógica dessa corrida para quem nunca correu? Eu passei um estímulo de corrida de 15 segundos e um estímulo de caminhada de 45. Então, ou seja, é uma parte de corrida por 3 partes de caminhada, 3 partes de caminhada. Isso também para corrida de 20 segundos por 60 segundos, né? E também para corrida de 30 segundos por 90 segundos. Numa segunda semana, essa pessoa ela já teve uma primeira semana de adaptação. Ela já correu um pouco, por mais que não correu muito, mas ela já entendeu um pouco da corrida, o corpo já sentiu o que é. Eu já passo um treino, por exemplo, de 20 segundos correndo por 40 segundos caminhando. Então é uma parte de corrida por 2 partes de caminhada. Ou seja, ela começa a caminhar menos. Ela começa a recuperar menos, então ela começa a correr mais na segunda semana. Sei lá, 30 segundos correndo por 60 segundos caminhando. Depois lá, 45 segundos correndo por 90 segundos caminhando. Numa terceira semana, eu já, dependendo da evolução da pessoa, que provavelmente já foi muito boa, né? Porque é fácil essas 2 primeiras semanas, eu já faço 1 para 1, que é o quê? 30 segundos correndo por 30 segundos caminhando. 1 minuto correndo por 1 minuto caminhando. Então essa pessoa já consegue correr durante mais tempo e caminhar menos. E ao longo do tempo, o que eu vou fazendo com essa pessoa que começou a correr há 2, 3 semanas atrás? Já corre durante mais tempo, faz estímulos de 1 minuto correndo por 30 segundos caminhando, isso 10 vezes. Então ela começa a correr mais do que caminha. E, por exemplo, ao longo do tempo eu vou aumentando a corrida e diminuindo a caminhada, tá? O que vai acontecer? Se essa pessoa fizer tudo certinho, em 3 meses, em 12 semanas, é o que a maioria das pessoas conseguem fazer, algumas fazem antes, ela já está conseguindo correr 5 km de maneira contínua sem parar. Que incrível! Uma pessoa que há 3 meses não conseguia correr nada, conseguia correr 2, 3 minutos. Em 3 meses, em 12 semanas, seguindo esse método que eu acabei de falar, ela consegue correr 5 km direto. Em minutos, o que são 5 km direto para as pessoas que começam a correr? Geralmente é 35 minutos, às vezes 40, às vezes até 30, depende, tá? Mas para uma pessoa que não corria nem 2, nem 3 minutos direto, não conseguia correr 5 minutos direto, correr 30 minutos direto é muito. É uma evolução que muitas vezes
a pessoa, para ela, é impossível, assim, num momento, eu nunca vou conseguir correr 5 km direto, é muito. De carro parece que já é bastante. Eu vou até, por exemplo, vou até a escola do meu filho, que é 4 km e parece que é tão longe. Como é que eu vou conseguir correr até lá, né? Então, às vezes, é uma coisa que a pessoa não consegue nem imaginar na cabeça dela. E é muito possível, é totalmente possível ela fazer isso num período de 3 meses. Claro, se ela segue um passo a passo. E a distância, ela nem é tão o especial disso, ela não é o principal motivador. O principal motivador que é, a partir do momento que você não conseguia correr direito e começou a fazer, por exemplo, 5 quilômetros ali em 3 meses, que é correr durante 30 minutos, 40 minutos sem parar, o seu corpo ele se transformou. O seu corpo ele se transformou de uma maneira incrível em um curto período de tempo. O que provavelmente aconteceu aí? A pessoa perdeu peso, perdeu gordura corporal. Resultado disso, ela tem mais disposição, ela consegue trabalhar melhor, ela consegue ter um dia a dia muito melhor, porque ela tem mais disposição, né, com menos gordura, ela consegue fazer as coisas de uma maneira mais fácil, isso é muito bom, né? Provavelmente, se ela está fazendo algum acompanhamento médico, os exames vão ter melhorado, não só a parte de gordura, mas a parte de glicogênio, a parte, sabe, toda essa parte sanguínea, ela tem uma melhora com o exercício físico, o corpo ele tem mais performance para fazer qualquer coisa, então é muito bom, né? Essa pessoa vai sentir mais facilidade em realizar suas atividades diárias, vai ter mais facilidade em dormir. Muita gente tem dificuldade para dormir, né? Acaba demorando muito, acaba tendo poucas horas de sono, com o corpo se exercitando, né? Ela conseguindo correr durante o tempo, o corpo ele vai precisar de descanso. E ele vai cobrar isso de você, e você vai conseguir dormir mais, você vai conseguir dormir melhor, né? Muitas pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, elas começam a melhorar também, porque essa parte da corrida faz o corpo funcionar melhor, faz essa pessoa enxergar melhor essa parte que existe um caminho para alcançar alguma coisa, existe uma solução, eu consigo, na corrida eu consegui, provavelmente em qualquer outra coisa eu também consiga. Então a corrida faz muito bem você alcançar algo mais dentro da corrida, por exemplo, ir do 0 até os 5 km, porque não é esse o resultado que você vai colher. O resultado que você vai colher é um resultado... É claro que não é algo que dá para medir, mas é algo que você vai ver como você vai viver melhor, você vai ver como o teu corpo vai se comportar melhor, você vai ver como você vai estar melhor. Isso é muito bom, tá bom? Dúvidas sobre isso que eu falei? Conseguiu entender bem essa parte da evolução do 0 para os primeiros 5 quilômetros, quais são os benefícios, o porquê as pessoas que começam sozinhas, sem um passo a passo, sem um método, elas não conseguem e acabam encontrando motivos para falarem que a corrida não é para ela, a corrida é muito difícil, mas em resumo, na verdade essa pessoa ela não utilizou o método correto para iniciar nessa prática. Não é ela sozinha correndo que vai dar certo. Não, existe um método. E esse método eu acabei de falar para você aqui, tá bom? Então vamos lá, tem a Sâmia, ela mandou aqui alguns comentários. Vou ler, tá bom, Sâmia? Eu corria, participava de corrida, não era profissional. Deixei por causa da gravidez. Hoje não consigo correr como antes. Como voltar? Ótima pergunta, Sâmia. Primeiro, vamos lá, se você fosse minha aluna, o que eu faria? Agora, eu faria uma avaliação com você. Como seria essa avaliação? Eu falava para você correr até onde você aguenta, quantos minutos você aguenta correr, tá? A partir desse momento eu prescreveria seus treinos. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui dos treinos de quem não consegue correr, por exemplo, até 2 minutos, 3 minutos, que essa pessoa teria que começar do zero, fazendo corridas de 15 segundos e tal. Mas se você já consegue correr 5, 10 minutos, eu já começo com estímulos de você correr 1 minuto por 1 minuto caminhando, correr 2 minutos por 1 minuto caminhando, porque eu sei que você já aguenta. Mas também tem uma metodologia, tá? Se você não consegue ainda correr 30 minutos direto, essa metodologia ela não vai fugir da que eu falei, que é o quê? É você correr leve durante um período e caminhar. Correr leve durante o período e caminhar. Por exemplo, corre 1 minuto leve, caminha 1 minuto. Isso durante 10, 15 vezes. Corre leve durante 2 minutos, caminha 1 minuto. Para o corpo recuperar e você conseguir continuar a correr. Só assim para você conseguir voltar. E daí vai aumentando o tempo de corrida, diminuindo ou mantendo o tempo de caminhada ao longo das semanas. Tá bom?
Não tem muito segredo nisso. O que tem é você ter que ter paciência, porque muitas vezes a pessoa quer voltar a correr da maneira que ela corria antes, né? E o corpo já não está mais preparado para isso. E às vezes na tua cabeça tá que você quer correr e acaba fazendo treinos difíceis, né? E o corpo acaba sofrendo e tal, né? Acaba sendo difícil. Então, volta a correr leve. Você tem que se colocar no lugar que você está agora, por exemplo. Não consigo correr, tá difícil. Eu sou uma pessoa iniciante agora. Então, né, esquecer daquela pessoa que você era e voltar a correr dessa maneira, tá? Vamos lá. Sânia, se você quiser, eu vi que você está aqui na live ainda. Ótimo. O que eu estou fazendo? Eu faço toda quarta-feira, eu não fiz essa passada, tá? Mas uma mentoria de corrida ao vivo. O que é uma mentoria de corrida ao vivo? Eu pego, por exemplo, o teu exemplo aqui agora. Eu não consigo, tá difícil de voltar a correr, eu queria saber como. O que eu faço? Gratuitamente, na quarta-feira, às 17 horas. Se não puder, a gente consegue marcar outro horário. Eu faço uma live aqui no Instagram, onde você tem que aparecer na câmera comigo, tem que participar mesmo na live, tá? A gente vai dividir o espaço aqui, a câmera, onde eu vou te falar exatamente o que você tem que fazer. Eu vou te ficar fazendo várias perguntas, vou perguntar quanto tempo você ficou parada, né? Como é que você corria antes. Então eu vou investigar muitas coisas aí. E o que eu vou fazer? Eu vou te prescrever o treinamento que você deve fazer para recomeçar na corrida. E isso, você colocando em prática, é a mesma coisa que eu faço com os meus alunos, que eu cobro ali R$200 por mês, né? Para estar planejando os treinos dele. Só que você recebe, por exemplo, esse primeiro mês de treinos totalmente gratuitos, tá? Comigo aqui planejando ao vivo contigo. Então, se você tiver interesse, só me falar que a gente vai trabalhar nisso, tá bom? Você mandou outro comentário, né, Samia? Legal. Eu só vou conseguir correr terça, quinta, sábado e domingo. Correndo esses dias consigo evoluir muito. Você consegue evoluir muito. Para você evoluir na corrida, basta 3 dias na semana, tá bom? 4 dias, claro, melhor ainda. Se tiver muito no início, é melhor nem correr 4, é melhor correr 3, porque o corpo ele precisa recuperar, tá, dos estímulos de corrida. Porque se for correr 4 dias na semana, em algum momento você vai ter que correr num dia e vai ter que correr no dia seguinte. E muitas vezes correr no dia seguinte você não está recuperado ainda do treino do dia anterior, tá? Então, se for um início mesmo, isso vai de uma avaliação que eu vou fazer, é interessante 3, porque você vai dar sempre um dia de descanso e vai ter uma vez que você vai dar 2 dias de descanso entre os treinos, tá bom? Não pode deixar mais de 3 dias, 4 dias de descanso entre os treinos, porque daí não acontece evolução, você acaba perdendo condicionamento. E não é isso que você deseja melhorar, tá? E, claro, vai depender muito. Se hoje você já consegue correr até mais que 30 minutos direto, aí sim já dá para começar a fazer 4 treinos por semana. Mas se corre menos que 30 minutos direto, de corrida, 3 treinos por semana. 4 vai... você, por incrível que pareça, não vai recuperar e não vai fazer bem, tá? Então, 3 treinos por semana é ideal. Claro, mas eu quero fazer alguma coisa num outro dia. Daí faz uma caminhada, ou anda de bicicleta, né? Faz uma outra atividade. Beleza? Não sei se ficou claro. E muito bem. Dúvidas? Perguntas? Muito bem. Mas, Sammy, você está aqui. Se tiver interesse nessa mentoria, que vai ser muito legal, gratuito, ao vivo aqui, eu e você, a gente conversando, me avisa, que daí eu te faço umas perguntas antes por mensagem, tá? E provavelmente eu já passo uma avaliação para você antes por mensagem, e no ao vivo eu já vou te prescrever todos os treinos que você tem que fazer, tá bom? E isso é muito, 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 muito legal. Se você realmente tem interesse em evoluir na corrida, tá? Esse é um ótimo caminho, tá bom? Muito bem, temos alguma pergunta, alguma dúvida, seja relacionado ao tema da live ou seja qualquer outro tema, tá bom? Eu tô aqui para ajudar você que está aí do outro lado, que você que está aqui assistindo, tá? Esse é um momento que eu fico disponível, né, para tirar todas as suas dúvidas sobre corrida, para fazer com que você saia daqui e consiga implementar algo que você não tinha tanta certeza, uma curiosidade sua, né? Então, esse é o momento, tá? De você fazer uma pergunta, de você tirar a sua dúvida,
tá bom? Se não, infelizmente, se não tivermos dúvidas, não tivermos perguntas, eu encerrarei essa live, tá bom? Mas eu não quero encerrar, eu queria muito responder alguma pergunta, queria muito poder estar ajudando mais pessoas, sabe? Se você tiver mais perguntas, é só mandar. Quem tá aqui na live, vou mandar aqui o Júlio, tá aqui na live, se preparando para Ultra quase. Se tiver mais perguntas, manda aí, Júlio, pode perguntar da Ultra. A Thaís também, Thaís, se tiver perguntas sobre corrida, manda, fica à vontade, tá bom? Que agora eu tô aqui para responder você que tá aqui assistindo na live. Claro, essa live vai ficar gravada, então as pessoas que estiverem assistindo depois, né, quando tiver gravado, eu infelizmente não conseguirei responder elas ao vivo, lógico, né? Mas você está tendo essa oportunidade aí de tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, tá bom? Eu tenho certeza que você precisa melhorar em alguma área na corrida, tá bom? Se você já sabe, mãos à obra, faça. Se você ainda não sabe, pergunte. Esse é o momento de você fazer sua pergunta e da gente trabalhar juntos para você alcançar aquilo que você deseja, tá bom? Tamo junto. Cansei de falar, agora você tem que perguntar aqui, tá bom? Vamos lá. Que mais que eu ia falar? Acho que é isso. Amanhã eu vou fazer uma live às 10 da manhã. Eu tenho que divulgar ela, não divulguei. Tá? Vai ser também uma live de perguntas e respostas, tá bom? Se você quiser participar, é só entrar 10 da manhã aqui no Instagram, tá bom? Bom, acho que não temos perguntas, não vejo movimento aqui no Instagram, então eu vou encerrar essa live de hoje. Então eu agradeço muito a presença de você que esteve aqui assistindo, que esteve aqui aprendendo. Gostaria muito que você implementasse isso que foi falado, e com certeza você vai conseguir correr melhor, tá? Implementando isso que eu ensinei hoje na live, tá bom? Depois que implementar, me fala como é que foi. Eu quero muito saber pra gente avaliar, ver como é que foi e a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Bom, não temos mais perguntas, vou encerrar a live, tá? Que triste esse momento. Então, tenha uma ótima noite de quinta-feira e até amanhã. Tamo junto.